Salve pessoal, estamos aí para mais uma das nossas pílulas vermelhas e hoje eu vou comentar um pouco sobre a COP30. Vou comentar rápido porque eu tenho um outro compromisso às 5 horas, como vocês sabem eu trabalho em rádio. E eu vou ser sincero, eu não acho que esse negócio de COP30 demanda profundas análises, demoradas reflexões, porque a gente já está cansado de saber e de conhecer o modus operandi do ecoglobalismo. E de um modo geral, a gente já previa que essa COP30, essa conferência aí climática ligada às Nações Unidas, que está sendo realizada em Belém, a gente já sabia que seria um fiasco, né? Então eu vou basicamente só passar em revista aqui algumas coisas bem básicas. Em primeiro lugar, aqui nós não vamos atacar Belém, não vamos atacar o norte do país, não vamos atacar o Pará ou coisa do tipo, reclamar de onde está sendo feito, etc, etc. Porque eu acho sim que Manaus e Belém desempenham um papel fundamental no nosso país. São os polos aí, ou pelo menos deveriam ser se nós tivéssemos um estado decente, mas deveriam ser os polos de irradiação da civilização, da nossa civilização, na região amazônica, que servirem ali como se fossem sementes, né, de difusão de outros centros urbanos, né, articulando-se através de infraestrutura de transporte com outros centros urbanos, que com isso se poderia promover a interiorização e a colonização efetiva, né, por parte dos brasileiros do interior amazônico. Então, assim, apesar de nunca ter visitado nem Manaus nem Belém, eu obviamente quero visitar, pretendo visitar, e considero que são, sim, cidades centrais e importantes. E não vejo problema nenhum em cobrarem valores altos de gringo safado, turista safado, ongueiros, que estão vindo no nosso país. E estão vindo com mais intenções. A gente sabe que esse pessoal está vindo com mais intenções, né? Então, porra, qual o problema do pessoal de Belém, dos paraenses, meterem a faca, né? Até porque se a gente for para comparar, pô, se vocês já foram em grandes eventos do Rio de Janeiro ou de São Paulo, esses eventos musicais, por exemplo, vocês sabem que é uma facada, né? Eu já fui aí em 2 edições do Rock in Rio. É absurdo o que se cobra por comida mais ou menos, por hot pocket, desses que tu compra aí na parte de freezer, né, de supermercado, ou que tu compra em posto de gasolina por 5 reais, 10 reais, os caras vendendo a 20, 30, 40, tá? É assim que é em grandes eventos no Rio de Janeiro e São Paulo. Daí assim, não pode cobrar 15, 20 reais numa coxinha, né? Nem é uma coxinha daquelas de festa, é uma coxinha relativamente maior, né? Então assim, não vejo problema nisso daí, não vou criticar Belém do Pará. Falta infraestrutura em Belém do Pará? É claro que falta, mas a culpa é de Brasília, a culpa é do Estado brasileiro, não é especificamente de Belém. E se nós não dirigirmos, né, no caso, o Estado, se o Estado não dirigir os seus olhos para esses lugares, já aí mesmo que não vai ter absolutamente nada. Quem sabe, né? É óbvio que isso aí é uma viagem, porque assim, as Olimpíadas não deixaram um legado tão grande assim para o Rio de Janeiro, mas, né, dando aí um desconto, quem sabe a realização de um evento desses em Belém talvez atraia mais investimentos, talvez atraia mais infraestrutura ou qualquer coisa do tipo, né? Pelo menos faz-se alguma coisa em vez de não se fazer nada. Agora, definitivamente zero problema em cobrarem o olho da cara de filhotinho do George Soros. Pelo amor de Deus, não vamos reclamar disso daí, né? Essa é a última coisa que a gente poderia reclamar. Mas enfim, deixando de lado essa questão de Belém e de Manaus, em relação à COP30 em si. Em primeiro lugar, é uma COP esvaziada, né? E vejam só, a aposta do Lula foi por água abaixo. Qual a aposta? O Lula tomou a decisão fatídica e equivocada de alterar o calendário dos BRICS, a cúpula dos BRICS, evento que, numa perspectiva geopolítica,
é infinitamente mais importante do que COP30, pessoal. Né? Cúpula dos BRICS é o evento dos adultos da geopolítica, é o evento no qual se discutem os passos necessários para a transição geopolítica da unipolaridade para a multipolaridade. Muito mais importante. Adiantaram para o meio do ano. Se adiantaram para o meio do ano e a cúpula anterior foi no final do ano, quer dizer que os países envolvidos só tiveram 6 meses para avançar ali naquilo que foi, por exemplo, estabelecido na cúpula anterior, desenvolver aí os mecanismos e ferramentas e instrumentos e protocolos, etc., para ir avançando em debates como o debate sobre desdolarização, a criação de organismos dos BRICS, né, organismos setoriais, organismos especializados, a discussão sobre a introdução de novos membros. Nada disso teve tempo de ser feito, tanto que na cúpula feita no Brasil não houve a entrada de novos membros. O que houve ali foi o estabelecimento, né, na verdade, se celebrou a entrada, eu acho que da Indonésia, mas a Indonésia havia aceitado no final do ano passado, tá? Foi só ali o cerimonial formal de aceitação, né, de recebimento pela primeira vez como membro oficial à Indonésia nos BRICS. Assim, qual o avanço que a gente pode dizer que houve da cúpula dos BRICS no Brasil? Nada! E um dos motivos foi exatamente o fato da cúpula ter sido adiantada para a metade do ano para privilegiar a COP30. Porque evento de final de ano tem sim mais prestígio quando a gente está falando dos grandes eventos e cúpulas internacionais, os eventos ali dos últimos 3, 4 meses, né, do último trimestre do ano, eles têm mais prestígio. Não é casual que a Assembleia Geral das Nações Unidas se realiza tradicionalmente no último trimestre. Então, enfim, Lula decidiu privilegiar a COP30, decidiu tratar a COP30 como se fosse o evento do ano, o evento fundamental, divisor de águas, etc, etc. Isso está evidenciado no discurso dele de abertura da COP30, mas foi tudo por água abaixo. Por quê? Porque não veio ninguém, né? Entre os chefes de Estado e chefes de governo vieram apenas aquelas figurinhas carimbadas, vinculadas exatamente ao onguismo internacional, especialmente ao onguismo internacional amazônico. Então, por exemplo, um representante da casa de Windsor, né, da família real britânica, o príncipe Guilherme. Aqui a gente fala corretamente, a gente usa corretamente o português no que concerne nomes de membros da realeza, de papas, etc, tá, pessoal? É príncipe Guilherme, ok? Então, assim, veio o príncipe Guilherme, veio o Keir Starmer, né? Vieram representantes, se eu não me engano, da coroa norueguesa, ou foi sueca, e da coroa holandesa, que também tem um vínculo histórico com o onguismo internacional na Amazônia. São financiadores de ONGs, tanto ONGs indigenistas, quanto ONGs estritamente ambientalistas. Porque, em alguma medida, o objetivo dessas ONGs, né, e, portanto, dos seus financiadores, é a transformação da Amazônia em um espaço congelado para o aproveitamento dessas forças do capital internacional, tá? Então aqui a gente já está até entrando conteudisticamente nessa questão da COP30. Então vieram esses caras. De resto, pessoal, vieram alguns ministros do meio ambiente, vieram alguns vice-ministros e alguns países, inclusive países importantes como os Estados Unidos, não mandaram absolutamente ninguém, né? A COP29, que foi no Azerbaijão, foi em Baku, ela já foi uma COP esvaziada em relação à COP28, que eu não lembro onde foi, né? Se a gente analisa a quantidade de máximos representantes que foram a COP29 em comparação com a COP28, houve uma diminuição,
E a COP30, em comparação com a COP29, teve mais uma diminuição, tá? Então, assim, a gente está vendo no plano internacional o enfraquecimento dessa pauta do ecoglobalismo. E aí, novamente, aqui eu vou... Primeiro, eu acho que é melhor, na verdade, explicar por que está havendo esse enfraquecimento. Eu já escrevi isso em vários lugares e tal, mas nunca é demais repetir, porque tem diferentes pessoas que consomem diferentes mídias, né, nas quais eu produzo conteúdo. Bem, existe uma fadiga em relação a esse tema. Apesar desse tema vir com uma certa força, a ponto de se poder considerar que a ideia de crise climática e emergência climática seria o sucedâneo da ideia de crise sanitária e emergência sanitária, ou seja, que a gente estaria indo de crise em crise, em crise, em crise, em crise, e de crise em crise, os governos liberal-democráticos se aproveitariam da crise permanente ou das crises sucessivas para implementar determinadas políticas públicas anti-humanas, né, misantrópicas, anti-família, anti-soberanas, etc. Tá? Ou seja, que haveria ali um recrudescimento do aparato de vigilância, controle e repressão dos estados liberais, né, dessas tecnocracias liberais, visando exatamente aí, em alguma medida o objetivo de toda essa busca por controle é desbloquear novas formas de exploração e capitalização em cima do ser humano, né? Transicionar tudo para serviços de assinatura, por exemplo, né? Para aluguéis, por assim dizer, moradia, transporte, entretenimento, né, e transicionando tudo isso, mas enfim, isso aí são temas complexos que na verdade mereceriam um tratamento diferenciado, um tratamento especial e específico só sobre esses temas, tá? Mas enfim, existia essa pretensão de que após a crise pandêmica viria a crise ambiental, a crise climática. E a crise climática levaria a uma emergência climática e na emergência se ingressa no estado de exceção. Tal como nós vivemos um período de estado de exceção durante a crise sanitária. A gente entraria num novo estado de exceção, exatamente para facilitar a implementação, né, o ditado por parte das autoridades de determinadas diretrizes. E aí a gente falava sobre as cidades de 15 minutos, a gente falava sobre o papel do Green Pass, né, do passaporte verde, em tudo isso, em restrições crescentes para o uso de automóveis pessoais. A gente estava falando disso tudo. Só que pisaram no freio. Por que pisaram no freio? E é aí que a gente acaba tendo que agradecer, né? Depois, Machado, vocês puxam o saco da Rússia, etc, etc. Mas, tal como quem acabou com a pandemia foi o Putin, com a operação militar especial na Ucrânia, quem forçou o Ocidente a botar o pé no freio nessas pautas ecoglobalistas foi o Putin, né? No mesmo gesto. O mesmo gesto de entrar na Ucrânia para a operação militar especial acabou com a pandemia e forçou o pé no freio em relação ao tema ecoglobalista. Pelo seguinte, meteram sanções a rodo na Rússia e aí, poucos meses depois, explodiram a porra do Nord Stream. Né? Parafraseando aí, né, o Castan, acabou o gás, né? Acabou o gás. Acabou o gás na Europa, pessoal. Acabou o gás na Europa, né? Figura de linguagem, maneira de dizer, tô aqui sendo hiperbólico, óbvio, né? Mas houve aí, de fato, um encarecimento significativo do gás na Europa. E esse encarecimento significativo levou a consequências negativas para as economias europeias. Quanto mais dependentes da importação de gás, piores foram as consequências desse novo período histórico, pautado, determinado pela Operação Militar Especial.
Como o país europeu mais dependente de gás russo era a Alemanha, e a Alemanha era a maior economia da Europa, era aí o coração industrial da Europa, as piores consequências econômicas foram sentidas na Alemanha. E isso, obviamente, reverbera pelo resto da Europa, né? Se você tem aí falências, desemprego, queda na produção, encarecimento dos custos de produção na Alemanha, você tem uma certa reação em cadeia nos outros países europeus, enquanto, por exemplo, mercados de consumo dos produtos alemães, né? Então, assim, o impacto na Europa foi grande. Houve um encarecimento generalizado dos custos energéticos, e aí os países europeus começam a ter que dar passos atrás em relação ao avançar das pautas ecoglobalistas nos seus próprios países. Porque existe uma narrativa nacionalista fajuta de que a pauta ecoglobalista é uma artimanha desses países europeus para dominar países de terceiro mundo, mas que eles não implementam essas pautas nos seus próprios países. É mentira, tá? Os mais fudidos nessas pautas aí são os próprios europeus, né? Porque na Holanda, por exemplo, o governo estava forçando os produtores rurais a vender as suas fazendas, né? Especialmente fazendas de gado, desse mito aí de que o peido da vaca causa o aquecimento global, então vamos acabar com as fazendas, né? Então estava havendo uma pressão do governo através de aumento de impostos para tentar forçar o fechamento de fazendas. Na França, impostos em cima de impostos, especialmente em cima dos combustíveis fósseis, né, e dos carros, tá? Para tentar desencorajar o cidadão francês a ter carro pessoal e tentar forçá-lo a usar transporte coletivo e por aí vai, né? A Alemanha, insanamente, decidiu fechar todas as suas usinas nucleares, né? Porque ouviu aí as maluquices do pessoal verde, o pessoal do Partido Verde, inclusive, o Grüne, né? O Grüne Partei. Todos os países tomaram medidas malucas desses tipos, né? Tentando quebrar a classe agroprodutora, né, agropecuária, tentando quebrar, né, destruir ali a classe dos proprietários de automóveis particulares. Todos os países europeus implementaram medidas desse tipo, geralmente através de impostos, através de um aumento no rigor da fiscalização de determinadas atividades econômicas, como essas aí ligadas à agropecuária e tal. Só que aí acaba o gás, né? Acaba o gás, o gás fica mais caro, as economias começam a estagnar, perdem impulso ali garantido em parte por energia barata, e aí começam a reverter isso. Também a gente tem que levar em consideração o fato de que os produtores rurais encheram os governos de porrada, fizeram protestos a rodo em todos os países europeus ao longo dos últimos 2 anos, né? Então, por exemplo, a Alemanha, que sempre foi arrogante, né, nessa postura de palestrar para os países do terceiro mundo em relação a questões ambientais, teve que reativar usinas termoelétricas à base de carvão. Pessoal, carvão é mais poluente do que petróleo e bem mais poluente do que gás, tá? A Suécia, me parece, também teve que fazer a mesma coisa, né? Na verdade, na Suécia, eles tiveram que adiar a implementação de políticas públicas desse tipo, né? De transição energética, etc, etc. Em todos os países, na União Europeia como um todo, reverteram várias leis, né? Mudaram uma série de leis, etc, etc. Então, assim, começaram a dar para trás em relação a esse tópico, porque a água começou a bater na bunda. O realismo geopolítico força os estados a recuarem
desses objetivos, que até podem estar ligados a interesses financeiros de elites internacionais, mas que como são objetivos de longo prazo e são objetivos um pouco mais abstratos, acabam, né, sendo sobrepostos pela necessidade de fazer o país funcionar no dia a dia hoje, né? Então, é basicamente isso. No caso dos Estados Unidos, chegou ao poder um presidente que é simplesmente cético em relação a várias dessas pautas, né? E que entende ali a necessidade de soberania energética para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, portanto, enquanto Estado, diminuíram significativamente seu apoio a essas iniciativas ligadas ao Green New Deal e outros projetos semelhantes, né, do Partido Democrata, tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional. O financiamento dos Estados Unidos continua através de mecanismos privados. Open Society, Fundação Ford e por aí vai, tá? Fundação Bill e Melinda Gates, etc. Mas do Estado diminuiu significativamente o apoio a essas iniciativas. Só que eram os Estados Unidos e a União Europeia os principais motores da pauta aí da crise climática internacionalmente. Se os Estados Unidos não estão mais presentes e a União Europeia está recuando, o que vai acontecer com essa pauta aí no Brasil? Não vai alcançar nenhum objetivo. Aquilo que eu espero, né, no sentido de antecipar mesmo, em relação à conclusão dessa COP, é que vai ser uma conclusão muito parecida com a conclusão da COP29, no sentido de que pouca coisa prática vai ter resultado, vai ser decidida ali de uma maneira cabal e concreta e específica. Vai haver promessas, compromissos, declarações de intenções, planos, etc, etc. Mas me parece que muito pouco de concreto vai ser feito. Aí você une isso aí ao circo, né, do PSOL invadindo o prédio lá em Belém. Me questiono aqui se não era para categorizá-los como terroristas, né? Me parece que era para categorizá-los como terroristas, mas enfim. O PSOL invadindo o prédio e por aí vai. Agora, tem vários outros detalhes, né? O príncipe Guilherme fez um discurso no início da COP30 defendendo ali mais demarcações de territórios indígenas, né? Defendendo mais demarcações de territórios indígenas. E certamente a gente vai ver outras maluquices acontecendo ao longo dessa semana, porque isso aí acaba só no final de semana, né? Mas eu acho que é isso que a gente pode dizer. A ideia ali, pessoal, é através... né? Qual que é a ideia básica do ecoglobalismo? A ideia básica do ecoglobalismo se pauta por dois eixos principais. Reduzir as soberanias nacionais, transferindo parcialmente o controle sobre determinados territórios dos vários países ao redor do mundo para agências internacionais e seus prepostos privados, dando também poder de agência regulatória e fiscalizadora para ONGs também financiadas por capital privado. Esse é um dos eixos. O outro eixo é desbloquear oportunidades de financeirização e capitalização através da agenda verde para benefício do capital apátrida, cosmopolita e transnacional. Como isso? De que maneira isso pode ser visto concretamente? Isenções fiscais, né? As empresas ali, elas aderem a determinadas pautas e aí elas ganham isenções fiscais, elas investem em determinadas tecnologias fajutas e aí ganham isenções fiscais, né? Milionárias, bilionárias. Créditos de carbono, que é um esquema, basicamente, é um esquema financeiro. A ideia de serviços ambientais pagos, ou seja, você faz uma semi-privatização de uma floresta e aí a empresa que supervisiona, empresa ou ONG, por exemplo, ou fundação internacional, ou laboratório, etc., que passa a supervisionar a floresta em questão, começa a capitalizar a partir de plantas, a partir de animais,
cobra entrada, né? Enfim, começa a capitalizar em cima daquele espaço, né? Sob a justificativa de que, capitalizando, eles podem preservar. Mas é óbvio que uma boa parte do dinheiro vai para o bolso, certo? Né? Mas a grande a cereja do bolo aí são as isenções que empresas verdes recebem, bem como esquemas de financiarização, tipo os que essas empresas fazem na África, por exemplo, com as placas de energia solar, que você tem que pagar mensalmente, porque nunca é seu. E aí os caras, aí você paga com um cartão de crédito oferecido pela própria empresa de energia solar. Porque a empresa de energia solar é ao mesmo tempo banco, empresa de telefonia e a porra toda. E aí tu vira escravo de uma mega corporação que controla todos os aspectos da sua vida. Os caras fazem isso na África, né? Porque como lá você tem uma situação precária em termos, né, de infraestrutura, serviços e por aí vai, é ancapistão, é terra de ninguém. Uma empresa chega e oferece tudo. A empresa é responsável pela sua energia, pela sua televisão, pelo seu telefone, pelo seu cartão de débito e crédito. E tudo ali é circular e financiarizado, né? É tudo aluguel, é tudo serviço parcelado, etc, etc, que você tem que pagar para sempre, tá? E aí você faz isso em 100 aldeias, 1000 aldeias, para dezenas de milhares de pessoas ou coisa do tipo, né? Você tira um puta dinheiro, ainda faz isso com isenção fiscal, porque tu tá fazendo isso defendendo o meio ambiente, né? Porra, é negócio de milhões, cara, né? É negócio de milhões. E aí esses caras, eventualmente, vão querer começar a fazer isso com os índios. Ah, vamos instalar placa de energia solar na aldeia. Tá entendendo? Não pode o Estado brasileiro levar um poste para lá. Mas placa de energia solar pode. Vocês vão ver que é nesse caminho que os caras querem seguir. Aí dá o cartãozinho pro cara pagar a placa de energia solar, etc. E aí o cartão tem juros, óbvio, etc. Então, é um esquema velho. Os caras estão fazendo isso na África já tem uns 5 anos, mais ou menos. Né? Lucram horrores. Tá? Então, assim, COP30 é isso daí, é esquema. É basicamente esquema. É esquema que envolve solapar as soberanias nacionais e encher o bolso, né, da classe capitalista internacional. Então essa aí é a pílula vermelha de hoje, pessoal. Até a próxima.